Nós temos procurado aqui, apresentar para você esses assuntos de uma forma muito direta, bem direta, porque nós precisamos urgentemente compreender aquilo que nós somos. Porque é quando há esta compreensão que a libertação desta confusão ocorre. Eu me refiro a esta confusão do eu, do ego. Nós, como criaturas humanas, nós agimos de uma forma muito curiosa. Nós não temos ciência da confusão em que nós nos encontramos. Perceba o que estamos dizendo aqui para você. Nós não temos ciência clara de como estamos confusos, desorientados, desordenados, o quanto vivemos uma complexidade interna, psicológica, que nos coloca numa condição de vida externa, numa grande desordem e confusão, e, no entanto, não temos a mínima noção de que, na verdade, estamos vivendo assim. Nós temos tantas formas, tantos mecanismos de ocultarmos isso de nós mesmos, de nos ocultarmos, de nos escondermos de nós próprios dentro dessas situações que nós não temos ciência de como, de verdade, de fato, nós nos encontramos. Então, uma das coisas muito curiosas no que diz respeito ao ser humano é que ele vive fugindo. Nós temos diversos mecanismos de fugas psicológicas. Para não presenciarmos em nós mesmos, não tomarmos ciência em nós próprios desta dor que representamos para nós mesmos e para o outro. Então se faz fundamental para todos nós, de grande urgência, termos uma aproximação da revelação do nosso ser. O que estamos apresentando para você aqui, tanto dentro desse canal, como nesses encontros online que ocorrem, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para participar do grupo e participar desses encontros. O que estamos fazendo juntos é investigando a natureza da verdade sobre quem nós somos. Porque não está na real verdade do nosso ser toda essa confusão. Sim, está naquilo que somos, naquilo que apresentamos ser, naquilo que manifestamos ser nessa vida, toda essa confusão. Então, a verdade sobre nós precisa ser compreendida. Então, há duas coisas aqui: a compreensão da verdade sobre quem somos e a realidade do nosso ser, que é outra coisa. A verdade sobre quem nós somos é fácil ser constatado. Digo fácil se dermos atenção para isso, o que nós não temos feito. Tudo que nós temos feito é fugir desse olhar para nós mesmos. Quando a dor se torna muito aguda, muito intensa, nós procuramos uma ajuda. Então, nós buscamos na psicoterapia, buscamos na hipnose, buscamos alguma forma de tratamento para termos temporariamente um alívio desta implacável dor que está presente nesse mim, nesse eu, nesse ego. Então, através de um tratamento ou de medicações, nós estamos sempre, de uma certa forma, tendo temporariamente
um alívio para esta condição crucial, que é a condição do ego. Eu sei que soa desafiador ouvir isso aqui, mas nós temos que tornar isso claro para você. Esse eu, esse ego, ele não tem cura. O que podemos dar a ele é um tratamento, uma condição de melhor ajustamento. Então, ele se ajusta de uma forma mais adequada, religiosamente, politicamente, socialmente, familiarmente, com ele próprio. Então, ele busca alternativas de ajuste. Então, há um alívio temporário desta aflição de ser alguém, mas esse ser alguém pode ter um alívio desta sua aflição, mas a aflição continua. Enquanto houver esse sentido do eu presente, que é o sentido do ego, haverá sofrimento. Então, as perguntas são diversas: como vencer o medo? Como lidar com os pensamentos? Nós temos diversas perguntas desse tipo. Como atender essa questão em nós do desespero, da ansiedade, da depressão, da angústia, desta dor existencial, desta dor da solidão? Então, tudo que temos feito é buscar uma forma de ajuda para minorar, para minimizar esta condição psicológica sofrida, complicada de ser alguém. Nos falta a compreensão da verdade sobre quem nós somos, aqui, nesse momento. Tomar ciência da inveja, do ciúme, da raiva, do medo, do conflito que os desejos causam. Veja, esses aspectos, para nós, claramente são aspectos de sofrimento. Embora não tenhamos ciência de que eles são aspectos presentes em cada um de nós, eles estão aí presentes. Mas temos também outros aspectos, dos quais nem mesmo temos a menor aproximação para perceber que também são causas de contradições, conflitos e sofrimentos em nós. Por exemplo, a busca pelo prazer. É nesta insatisfação que esta busca por esta forma de preenchimento ou aquela outra forma de preenchimento emocional, sentimental, sexual, ou adquirindo bens, móveis, imóveis. Tudo isso são alternativas em nós nesta busca do prazer, em razão desta insatisfação que isso está ocorrendo. Então, há esse movimento desta busca de prazer em razão desta insatisfação. Isso nos leva a sustentar também ainda as contradições e as complicações e os conflitos existenciais para cada um de nós. O que estamos propondo aqui para você é a tomada da ciência de uma relação com a vida livre deste eu, deste ego. Uma vida assim é uma vida onde a ciência da verdade de Deus está presente.
do amor está presente, da liberdade está presente, da inteligência está presente. Isso está presente quando o ego não está. O ponto é que não podemos eliminar esse sentido do eu, do ego, a partir deste próprio centro se movimentando. Notem como acabamos de colocar, tudo que esse centro faz, entre outras coisas que ele faz, é ocultar de nós mesmos a confusão que ele produz. Então, repare como é bastante curioso o nosso comportamento. Nós estamos em conflito, mas não nos sentimos em conflito. Porque estamos como que amortecidos, anestesiados, inscientes desse estado conflituoso, porque temos diversas formas de escaparmos desse olhar para nós mesmos. Aqui o convite é estudar a si próprio, é colocar atenção para esse próprio movimento da mente. Sim, precisamos compreender como o pensamento funciona, como o sentimento, a emoção, o modo de perceber, a percepção na relação com o outro, com as situações diversas à nossa volta, perceber dentro de cada um de nós o movimento do pensamento, da sensação, da emoção, tomar ciência, ter um contato direto, real, com a insatisfação, a contradição, o conflito, toda forma de sofrimento, olhar para tudo isso dentro de cada um de nós, nesse instante, esse autoconhecimento, tomar ciência de como esse eu se processa, como ele se separa. E quando ele se separa, é ele que está produzindo tudo isso. A sua natureza real, a sua natureza verdadeira, a realidade deste ser divino que trazemos, não carrega nada disso. Isso é algo periférico, mas está na periferia deste centro. Observe isso, é um centro que está sempre se mantendo dentro de uma continuidade por não ser observado, por não ser compreendido. Então, o autoconhecimento, o estudar a si mesmo, é compreender essa estrutura, que é a estrutura do eu, desse centro. A compreensão desse centro é o fim desse centro com sua periferia. Essa sua periferia é o sofrimento em suas diversas formas. Esse centro é a raiz de toda esta árvore. O ponto é que, psicologicamente, o ser humano é isso. O nosso movimento psicológico de ser alguém é somente isso. Olhar essa estrutura, tomar ciência dessa estrutura, é compreender essa raiz, é compreender esta árvore, é se ver livre desta raiz e, portanto, desta árvore. Então, uma vida divina, uma vida em amor, uma vida em paz, uma vida em liberdade, é algo possível quando você compreende a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. Então, o conflito termina, o sofrimento termina, esse movimento caótico de pensamento termina.
Então não se trata de alguém lidando com os pensamentos, e sim do fim desse alguém, porque é esse alguém que é o pensador. E é esse pensador, sendo esse alguém, que está sustentando essa continuidade de pensamento caótico, conflituoso. Nós não perguntaríamos como lidar com os pensamentos se os pensamentos não se constituíssem de problemas para cada um de nós. O ponto aqui interessante para você estudar aqui é compreender que o pensamento em si, ele é funcional quando não é disfuncional. Ele é funcional quando você precisa da memória técnica para trabalhar numa profissão, para se lembrar do seu próprio nome, para se lembrar do nome de uma outra pessoa, para se lembrar do endereço dela. Então, essa qualidade de pensamento, que é a memória simples, como temos chamado aqui no canal, a memória simples, nós precisamos da memória, precisamos do conhecimento nesse sentido, nessa área. Então, esse pensamento simples, ele é algo funcional. O problema é que nós temos um modelo disfuncional de pensamento, que é esse pensamento que produz contradição, que produz conflito. Então, quando perguntamos como me livrar dos pensamentos negativos, como me livrar dos pensamentos obsessivos, como me livrar dos pensamentos repetitivos, como me livrar dos pensamentos negativos, é por isso que perguntamos como lidar com os pensamentos, porque essa qualidade de pensamento é a qualidade de memória psicológica, no qual esse eu, esse ego é constituído. Assim, uma aproximação direta de todo esse movimento, que é o movimento do eu, do ego, pelo autoconhecimento, é a raiz desta árvore. Então, é possível haver um esvaziamento para esse conteúdo psicológico que constitui essa identidade, que é a identidade egóica. Então, a ciência da verdade da meditação, da verdadeira meditação, desta arte que é parte do autoconhecimento, é fundamental. Qual é a realidade do seu ser? É aquilo que está presente quando a meditação, a real meditação, aqui eu me refiro à verdadeira meditação, não o que as pessoas chamam aí fora de meditação. Aqui eu me refiro à verdadeira meditação. A real meditação significa a ciência da real meditação, que é parte do autoconhecimento, revela a natureza deste ser divino, desta realidade de Deus, que está além do eu, que está além desse mim, desta ego-identidade. Nós temos encontros aqui para trabalhar isso com você. Eles ocorrem nos finais de semana. São encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e temos também retiros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal. Deixa aqui no comentário, sim, faz sentido? Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, internamente estamos vivendo dilemas, contradições, estamos vivendo quadros de insanidade, em razão da presença dessa qualidade de memória, que são nossas memórias psicológicas.